o que a palavra de Deus vem nos exortar é que todos nós que fazemos parte do novo povo de Deus, que é a igreja, somos chamados e enviados para evangelizar. Padre, precisa fazer um curso de teologia no seminário? Se quiser fazer, bom, não é? Mas para evangelizar é muito simples. Uma palavra que você dirigir a uma pessoa que talvez esteja triste, talvez esteja abatida, talvez esteja sofrendo, talvez esteja passando por um momento difícil, de dificuldades. Uma palavra que seja de Deus, porque Deus te dá a palavra certa, você já está evangelizando. O fato de você chegar para uma pessoa e dizer aquela notícia mais linda que o mundo precisa ouvir: Deus ama você. Às vezes a pessoa está assim, tão amargurada da vida, não sente amor de ninguém, a pessoa está desprezada, e você vai dar essa notícia: Deus ama você. Diga isso para as pessoas. Mas você precisa estar sentindo esse amor de Deus, não é? Porque não tem coisa melhor nós falarmos do amor de Deus quando nós sentimos esse amor na nossa vida, quando nós experimentamos esse amor na nossa vida. Todos nós, meus irmãos, somos chamados e enviados, e nós precisamos dar testemunho dessa nossa fé. Por isso Jesus, enviando os discípulos de 2 em 2, Ele dá algumas recomendações para que eles sejam despojados, que eles não coloquem as coisas desse mundo, os meios que se devem usar para evangelizar, como o fim e como o mais importante. O desprendimento, a simplicidade, porque o testemunho conquista corações, arrasta multidões. Eu dizia na missa de manhã, e também lá na Agrovilha 3, quem não conhece, quem pelo menos nunca ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá, não é mesmo? Que grande mulher. Por que o mundo inteiro, gente, lembra dessa mulher? Por que o mundo inteiro lembra de São Francisco de Assis? Às vezes até pessoas que não são nem cristãos, mas sabem o que foi a vida de São Francisco. Santa Teresinha, a nossa santinha tão querida, não é? Que viveu uma vida tão simples, gente. Na simplicidade, na sua pequenez. É na nossa pequenez que Deus se manifesta. Aquele que Jesus já dizia para os discípulos: quem quiser ser maior, quem quiser ser grande, que seja o último de todos, que seja aquele que serve. Veja no Evangelho que Jesus, meus irmãos, deu autoridade e poder para os discípulos. Mas o que é essa autoridade? Não é aquela autoridade de mandar e desmandar, como nós vemos os governantes por aí das nações. E Jesus falou para ele: os governantes das nações, eles usam do poder e da autoridade para subjugar as nações, para explorar o povo. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o último de todos, e que seja aquele que serve, como o Filho do Homem, que veio para servir e não para ser servido. Onde está a autoridade de Jesus? No servir, no serviço. Aonde deve estar a autoridade dos discípulos que são enviados, da igreja? No serviço. É no servir, meus irmãos, e através da simplicidade. Por quê? É muito mais autêntico um anúncio do Evangelho assim, não é mesmo? As pessoas que têm o nariz muito empinado assim, é difícil, né? Às vezes a pessoa fala, mas quer ser sempre maior do que o outro. Esse testemunho não agrada. Mas sim, quando nós vemos que um discípulo, aquele que segue Jesus, que segue Cristo, nós percebemos ali nele a presença de Jesus. A gente vê a presença de Deus nele. E é tão bom a gente chegar perto de uma pessoa, ficar perto de uma pessoa que transmite Deus, não é mesmo? Que transmite algo tão bom para a gente, que nos ajuda, sabe, a gente a se edificar, a nós crescermos. Isso é tão bom nós experimentarmos esse Deus
na nossa vida e fazer com que as pessoas também experimentem aquilo que nós estamos experimentando. Olha, meus irmãos, Jesus exige isso da igreja, exige isso de nós, o desprendimento e a confiança somente em Deus. Confiamos somente em Deus? Colocamos a nossa confiança somente nele ou nas coisas desse mundo? Por isso ele diz, olha, não leve 2 túnicas, não leve isso, não leve aquilo, nem pão, pensando, o que eu vou comer amanhã? Então, aquele que vai evangelizar leva um saco de pão, não é? Não, desprendimento. Siga, creia, acredite, coloque a sua confiança em Deus, porque Ele é o nosso tudo. É isso que Jesus quer, que os discípulos assumam na sua vida, e não fiquem apegados às coisas que... Hoje a nossa realidade é outra, não é? Claro, minha gente. Ontem eu fui rezar missa lá na Maturi, no assentamento, longe, tem que sair 6 horas aqui para chegar em cima da hora, 7h30 da noite, por essas estradas da vida. Hoje é a realidade, a gente precisa de carro para ir lá, não dá para ir num cavalo, não é? Esse tempo já foi, que o padre ia montado num cavalo para evangelizar, não é? Para rezar a missa, já foi o tempo do cavalo, precisamos de carro. Ah, mas uma caminhonete arranja, o padre tem um arranjo. Isso não significa nada para mim. O carro que a paróquia fornece é para ser usado, utilizado para ajudar na evangelização. Então é um meio, não é o tudo, não é o fim. Hoje é diferente. Nós precisamos desses meios para anunciar o evangelho. Mas isso não pode ser maior do que o anúncio que nós vamos falar de Deus. Então o desprendimento, que isso não seja aquilo, vem atrapalhar, não é? Quando nós fazemos das coisas desse mundo, dos bens deste mundo, colocamos a nossa confiança ali, e aí a gente se frustra, e o anúncio do evangelho não acontece verdadeiramente. Eu preciso falar algo sobre a primeira leitura do profeta Amós. Vocês leram Jó, que eu pedi para vocês lerem? Pecado, hein? Dona Nora leu, né, Dona Nora? Lembra que eu falei? Vamos ler nessa semana o livro de Jó, não é? Vamos ver a história dele, a experiência que ele teve com Deus. Pois agora tem mais uma para essa semana. Profeta Amós, não é? Vamos lá no Antigo Testamento, lá nos profetas, e vamos ver Amós. Vamos ler o livro de Amós. Gente, vocês vão ver. Que profeta, considerado o profeta da justiça social. Quem foi Amós? Amós morava numa região lá em Israel, no sul. Numa época em que o país Israel foi dividido, norte e sul. Pior coisa que fizeram na vida deles, a divisão, dividir um país, norte e sul. E aí ficou o reino do sul, que tinha como o lugar mais importante, Judá. E lá estava o templo de Jerusalém. Todos se dirigiam para o templo de Salomão, não é? Jerusalém. E o reino do norte tinha os seus reis. Na época de Amós, do profeta Amós, lá no reino do norte, chamado Israel, o reino de Jacó, tinha o rei Acabe, um rei pagão. Depois teve Jezabel, depois teve Jeroboão, que reinaram, reis que reinaram, mas que não temiam a Deus, que não obedeciam a Deus, e por isso exploravam o povo, e fizeram, gente, barbaridades, viviam num luxo só, às custas do povo pobre, da pobreza. Amós foi chamado por Deus, ele era um boiadeiro, cuidava de gado, morava lá em Judá, no reino do sul. Estava bem com a vida tranquila, cuidando do seu rebanho, não é? Também cuidava de uma planta chamada sicômoro,
que é figo, são figueiras. Uma planta, aquela que Zaqueu subiu, não é? Zaqueu, quando viu Jesus, não subiu num sicômoro, numa planta que vive muitos e muitos, muitos anos. Uma espécie de uma figueira nossa, que nós conhecemos, essas figueiras aí, só que essa era frutífera. Então, ele cuidava disso e pastoreava, era boiadeiro. Morava na roça, um homem simples, simples de tudo. E Deus o chamou para ele ser profeta, para ele profetizar lá no reino do norte, onde estavam acontecendo as barbaridades, onde os reis, para competir, não é, com Jerusalém, com o templo de Salomão, eles construíram templos e templos, e eles colocaram sacerdotes para servir e estar a serviço do rei. E esses sacerdotes aí, eles ganhavam muito bem, eles eram muito bem pagos pelo rei Acabe, mas eles tinham que estar a serviço ali do rei e obedecer o rei, claro. Então eles não denunciavam as injustiças que os reis cometiam, diziam amém. Ele estava numa boa, né? Ganhava lá altos salários, não fala nada, boca fechada. E Amós chegou lá. Amós foi, claro que no começo não é fácil não. Como que eu, aqui da roça, que cuido de gado, não é? Um homem da roça, sempre, eu vou enfrentar os reis lá do norte. Tinha um templo que eles edificaram chamado Betel. E ali eles serviam, faziam os cultos e tudo mais. Enfim, uma religião que não libertava ninguém, que não salvava ninguém, estava a serviço do rei. O profeta Amós foi e começou a profetizar. E viu aqui tudo errado, gente, tudo errado. E Deus sempre com ele, Deus sempre falando para ele. Ele teve 3 visões, vocês vão ver isso no livro do profeta Amós. A primeira visão que Deus deu para ele é que Deus ia enviar os gafanhotos para destruir todas as plantações lá do povo de Israel. E vai gerar isso uma crise financeira, e isso vai mexer com o din-din. E esses gafanhotos começaram a fazer a destruição. Amós, profeta de Deus, vai interceder, vai clamar a Deus para que Deus não faça isso. Deus ouve o apelo do profeta, que é fiel a ele. E Deus desistiu desse mal. Acabou os gafanhotos. Mas aí, uma outra visão que Deus deu para Amós. O fogo, vou mandar o fogo para queimar tudo que restou, que os gafanhotos deixaram. Vão ficar sem nada, o fogo vai destruir tudo. Novamente, Amós, profeta de Deus, ele vai pedir, ele vai interceder. Por isso que é importante, gente, o intercessor na nossa vida. Por isso que é importante a intercessão. Pessoas de Deus que falam com Deus, que conversam com Deus. Nós precisamos de intercessores. Amós intercedeu pelo povo, apesar que o povo estava vivendo uma vida totalmente longe de Deus, totalmente uma vida afastada de Deus, vivendo no pecado, em meio a tanta miséria, em meio a tanto luxo e riqueza por parte de alguns. Ele intercedeu, Deus desistiu novamente, mais uma vez. Acabou o fogo. Uma outra visão, meus irmãos, que Deus dá para Amós, a visão de um muro, e nesse muro, pendurado, isso aqui. Como é que chama isso, Marcelo? Prumo, não é? Um prumo. Vamos mostrar para a turma, quem não sabe o que é prumo. Não é balança não, viu, gente? Quem que é pedreiro aqui? Levanta a mão. Olha lá, o pedrão, né? Vocês usam isso para construir muros, não é mesmo? Construir casa.
que é para medir se o muro está retinho, não é? Então Deus deu essa visão para Amós, de um muro que estava torto, e com esse prumo pendurado. Vocês vão ver isso no livro de Amós, vocês vão ver lá. O que é que Deus está dizendo para Amós? E Amós tem que falar isso para o povo, tem que falar, não é só receber a mensagem de Deus e ficar para ele. Ele precisa falar, ele precisa anunciar, ele precisa mostrar o que Deus está mostrando para ele. Deus diz a Moisés que vai colocar um prumo na vida do povo. E qual é esse prumo, gente, que vai endireitar, não é? Ali a parede, que vai endireitar a vida do povo? É a sua palavra, é a palavra de Deus, e que vai se concretizar nessa palavra viva, o verbo de Deus, a palavra que habitava em Deus e era Deus, e vai se tornar encarnação, vai se encarnar, Jesus Cristo. Esse prumo, já acontece essa profecia lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Amós, meus irmãos. E Deus vai colocar esse prumo para endireitar a vida desse povo, porque o muro está torto, a vida do povo está assim, está torta. A vida de Israel, lá do Reino do Norte, está assim, torta, está tudo errado. E vocês vão ver quantas e quantas denúncias que o profeta Amós faz contra o rei, contra as mulheres do rei, porque o rei lá não tinha só uma, tinha um monte de mulher. E ele vai chamar essas comadres lá de vacas de Bazã. E denuncia, porque eles viviam nos luxos, saboreando os vinhos, altos vinhos e tudo mais, dormiam em camas de marfim, enfim, aquela coisa. Uma minoria, enquanto a maioria vivia na miséria. Profeta da justiça social. Não dá para mim falar tudo aqui, vocês precisam ler, gente, a Bíblia. A gente dá uma pista aqui, vocês precisam. Leiam então essa semana o livro do profeta Amós. Vocês vão ver que coisa mais linda, não é? E que homem corajoso. E aí que a gente entra então, aqui no capítulo 7 de Amós, que é a leitura de hoje. Por isso que a gente deu essa, para vocês poderem entender, por quê? Disse Amazias, sacerdote de Betel, lá do santuário pagão, a Amós, vidente. Chama Amós de vidente. Sai daqui e procura refúgio em Judá. Vai embora. Vai lá para sua terra, para Judá, onde você possa ganhar o teu pão e exercer a profecia. Aqui em Betel, aqui, você não deve insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino, no santuário de Betel. Respondeu Amós ao sacerdote do rei Acabe, Amazias: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. E não é mesmo? Eu sou pastor de gado e cultivo sicômoros, essa espécie de figueira. O Senhor chamou-me quando eu pastoreava o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, lá no Reino do Norte, o meu povo. Então, foi um mandato de Deus. Eles não querem que Amós fique lá. Está incomodando. Então, vai embora daqui, suma, desapareça. Vai lá para o Reino do Sul, vai ganhar seu pão lá. Aqui não. Aqui em Betel, já tem aqui os sacerdotes, já tem aqui a corte do rei, enfim, vai viver sua vida para lá. E Amós vai dizer: eu não vou, porque Deus me mandou aqui, Deus me enviou aqui, então eu não vou embora. E ficou lá, ficaram incomodados. Leiam então, meus irmãos, estudem,
Profeta Amós. Para quem tem preguiça de ler, ou em vez não enxerga mais, não é? Pega o celular, vai lá no Google, não é? Ou no YouTube, não é mesmo? Ponha lá, Profeta Amós. Vai aparecer um monte de coisa. Tem até vídeos, filmes sobre o profeta Amós. Você vai ouvir, vai estudar lá, né? Veja. Tão simples, minha gente. Hoje nós temos aí, ó, são meios para nós conhecermos melhor a Bíblia, viu? São meios. Deus chamou esse homem, gente, e profetizou. Deus chama também cada um de nós. Agora, eles tinham uma certeza. O profeta de Deus tem uma certeza. Ele não está sozinho. Tem a certeza de que Deus está com ele. Ele está. Deus está comigo. Então, não tenha medo, pequeno rebanho. Eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Vamos professar a nossa fé. Creio